Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, o livro de Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entrego na tua mão a Jericó, e o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, contornando uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se zunido prolongado da trombeta, e ouvindo voz tal zunido, todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar defronte. Chamou, pois, Josué, filho de Num, ao sacerdote, e disse-lhes: Levai a arca do pacto, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai a rodear a cidade, e marchem os homens armados adiante da arca do Senhor. Assim, pois, se fez como Josué dissera ao povo, e os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas diante do Senhor, passaram e tocaram-lhes, e a arca do pacto do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos disser: gritai, então gritareis. Assim fizeram. A arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez. Então entraram no arraial e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás a arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. E rodearam a cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com todo quanto nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que depois de o ter desfeito tal, não toqueis dele coisa alguma, e não façais anátema o arraial de Israel, e o perturbeis. Contudo, toda a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o zunido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente com o chão, e o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava de frente, e tomaram a cidade. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, Deus tira todos os impedimentos que estão à nossa frente para realizar a sua obra, amado. Não existe impedimento que venha barrar algo que Deus tem projetado, seja para um povo, seja para uma pessoa. Nós olhamos para Faraó, que quis barrar, quis impedir do povo sair. Nós encontramos que o que Deus fez para destruir todo aquele povo,
havia impedimento do mar, Deus abriu. E chega o momento que eles querem passar. A primeira cidade para passar, logo que passaram o Jordão, era Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade que estava fechada, ninguém saía e ninguém entrava. Uma cidade aonde estava pronta para atacar Israel e não deixar que eles seguissem para entrar na Canaã. Essa cidade estava impedindo de Deus cumprir a sua palavra. Essa cidade estava impedindo do povo de Israel marchar para entrar na Canaã. Essa cidade estava desafiando o próprio Deus. Essa cidade era um impedimento para o povo de Israel marchar. Era uma cidade forte, quem sabe eles se achavam o maioral, a cidade mais importante, que ninguém poderia entrar. Era uma cidade com uma muralha de mais de 20 metros de altura, sua largura passava mais de 5 metros de largura. Não eram tijolos com essas argilas que nós temos, eram muros de pedras. Era algo forte, era um povo preparado para a guerra, e achavam que aquele povo jamais passaria. Mas eles não estavam enfrentando o povo de Israel, eles estavam enfrentando o Deus de Israel. E para Deus não existe nenhum impedimento que esteja à sua frente para realizar a sua palavra. Amém, amados? Eu quero dizer para você, se você tem promessa, se você, meu amado, se você tem algo que Deus prometeu para a tua vida, da sua palavra se cumprir na tua vida, dos sonhos e projetos se cumprir na tua vida, eu quero dizer que não existe gigantes, que não existe muralha que impeça, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir, e esses impedimentos têm que sair, porque Ele vai cumprir a palavra na tua vida. Você crê nisso? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: nós vamos vencer. Não tem impedimento para nós, porque o nosso Deus é maior. Amado, diante desses comentários, nós queremos intitular essa palavra nessa noite: derrubando as muralhas. Derrubando as muralhas. Jericó estava impedindo a entrada de Canaã. O que está impedindo de você ser mais abençoado? O que está impedindo você de obter a sua vitória? O que está impedindo de você ser mais do que vencedor? Às vezes não é uma muralha, literalmente falando, mas é algo, você mesmo, o seu eu, o seu emocional, suas atitudes muitas vezes, a sua falta de confiança, a sua falta de entrega, está impedindo de Deus realizar a palavra na tua vida. Quantos, quem sabe eu estou falando para alguém aqui nessa noite que diz: Deus há tanto tempo falou isso na minha vida e não se cumpriu. Deus fez essa promessa na minha vida e não se cumpriu. A primeira coisa, amado, para Deus cumprir a sua palavra, você precisa crer. Você precisa acreditar na palavra. Outra coisa, a palavra do Senhor, as promessas do Senhor são condicional. Ou seja, você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que cumprir o seu lado. Deus havia dito para Josué: da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Seja forte, seja corajoso, não te mandei eu? E Deus disse para Josué, colocou algumas coisas que ele devia cumprir: meditar na sua palavra de dia e de noite, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, ser forte e ser corajoso. Ele devia, para que Deus fosse na vida de Josué como foi na vida de Moisés, ele devia obedecer. Quantas vezes, amados, que nós estamos cobrando a Deus, mas não olhamos que nós também não temos feito a nossa parte. Para Deus não existe impossível. Quem sabe nessa noite, além dessa muralha que está na tua frente, você precisa fazer a sua parte. Devemos reconhecer a nossa incapacidade sem Deus, amado. Quantos aqui reconhecem a sua incapacidade sem Deus? Você não é nada, eu não sou nada sem Deus.
O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7, diz assim: sem mim nada podereis fazer. Cutuca teu irmão e diz: ó, escutou? Não queira fazer sozinho. E Deus não precisa da sua mãozinha. Deus somente quer que você cumpra com aquilo que você prometeu e que você creia que Ele é maior do que qualquer dificuldade, Ele é maior do que qualquer problema. Se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, não culpe Deus. Com certeza você que arrumou essa encrenca na tua vida. É você que cavou isso. Porque a nossa vida é feita de escolhas. Executar as ordens de Deus como foi passada, amado. Você quer ser abençoado? Cumpra as ordens de Deus como ela foi passada. Deixa o jeitinho, deixa o achismo, deixa o teu entendimento. Nós vivemos uma época que as pessoas começam a ter os seus entendimentos. Eu entendo desse jeito. Aqui nos originais, no hebraico, no grego diz isso, portanto eu creio nisso. Deixe o teu entendimento e obedeça o que Deus manda. Deixa do teus achismos e obedeça a palavra do Senhor. Porque muitas pessoas, para justificar uma falha, um erro dele, uma desobediência dele, ele quer criar outra doutrina. E nós estamos para obedecer a Deus. Amados, às vezes as ordens de Deus parecem absurdas, humanamente falando, para executar, mas é Deus que mandou. E manda quem pode e obedece quem tem juízo. E sim senhor, não senhor, vou preso. Não é assim? Não é assim, Grêmio? Sim senhor, não senhor, vou preso. A ordem é essa. Amados, Deus chama para Josué e diz assim: Josué, está vendo essa cidade, essas muralhas aqui? Eu vou derrubar da seguinte forma: vocês vão rodear uma vez por dia essa cidade. A arca vai ser levada para o sacerdote. 7 sacerdotes vai tocar as trombetas de chifre de carneiro, um toque mais ou menos. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E o último toque vocês vão tocar um zunido prolongado. E daí vocês vão gritar, e eu vou derrubar essa muralha. Seria uma implosão até o chão, e vocês vão ficar frente a frente com o inimigo, e vocês vão destruir o inimigo. Seria essa a ordem de Deus. E aí Josué reúne o povo e passa a ordem de Deus. E diz mais: vocês estão me ouvindo? Nós vamos obedecer toda essa ordem. E a partir desse momento, nenhum som, nenhuma palavra vai sair da vossa boca. 7 dias sem conversa. Que paz, sem encrenca dentro da casa entre o marido e sogra. Não tinha encrenca nenhuma. Só na mímica as mulheres iam falar menos esses 7 dias. Se você observar o texto, é exatamente isso. Não podia falar nada. Isso são estratégias que o Senhor estava passando, e eles deviam obedecer a palavra do Senhor. Amados, quando Deus passa uma ordem para nós, pode parecer absurda ao nosso entendimento humano, mas obedeça, porque você verá o milagre que Deus vai fazer. Obedeça, porque você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Quando nós falamos que o Edson é um milagre do Senhor, porque ele um dia obedeceu. O dia que ele estava no vale da sombra da morte, ele fez o propósito e obedeceu, e hoje ele está aqui.
Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se nós o deixarmos, Ele também nos deixa. Mas se nós buscarmos de todo o coração, Ele deixa ser achado. Quero contar aqui, amados, um jovem, passado dos seus 25 anos, servo do Senhor, orava ao Senhor pedindo que Deus preparasse para ele uma moça para ele casar. Não era mera uma moça, era uma pessoa de Deus, uma pessoa que tivesse envolvida com ele na obra do Senhor. Presta atenção na palavra, amados. E ele orava, e Deus disse para ele: você vai, ele morava em Curitiba, você vai tal dia na cidade de Cascavel, você vai pegar o ônibus tal, você vai chegar na rodoviária tal hora, você vai pegar um táxi, você vai na rua tal, número tal, e nessa casa está a pessoa que eu tenho preparado para você. Ele chegou aquele dia, embarcou no ônibus, chegou logo de manhã na cidade de Cascavel, pegou as suas poucas bagagens e pegou um táxi e disse o seguinte para o rapaz: me leve na rua tal, número tal. Pois não, entrou ali e ele, rua daqui, chegou no bairro, entrou na rua, falou: aqui está a casa, o endereço aonde você me pediu. Ele acertou, estava tudo certinho. O taxista voltou, ele chegou, bateu palma, saiu um senhor e ele automaticamente não disse nem bom dia para aquela pessoa e nem disse qualquer outro cumprimento, um oi. Ele disse o quê? A paz do Senhor, porque ele sabia que estava na casa de um crente, porque Deus estava enviando ele na casa de um servo de Deus. E a paz do Senhor. E ele veio receber. E o Senhor não me conhece, mas Deus mandou aqui. Ele mandou entrar. E ao sentar, tomando um café, ele contou para aquele homem que Deus havia mandado ele naquele lugar, porque ali a sua companheira, a sua esposa, futura esposa, estava ali. Aquele pai diz assim: eu tenho uma filha solteira, eu vou buscá-la. E quando trouxe, era muito linda, porém cega. E ele disse, em pensamento: meu Deus, é isso que o Senhor tem o melhor para mim? E Deus disse: obedeça. E ele, como eu disse, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Firmou o namoro, começaram a namorar, mês de namoro, noivado, casamento. Dia do casamento, entradas, tudo bonito, entra padrinhos, entra isso, noivo aqui esperando. De repente vem a noiva toda linda, o pai acompanhando. Ele vai no meio do corredor. Quando ele recebe das mãos do pai da noiva, ele dá aquele beijo na testa, o milagre acontece. Ela volta a enxergar, ou tem a sua visão restaurada, e ali estava o milagre, porque obedeceu. Josué era um homem obediente, e Deus havia falado com ele, como tem falado comigo e com você, meu amado. Desde o dia que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós somos servo do Senhor Jesus. E servo não questiona a ordem, servo obedece ordem. Servo diz: sim Senhor, eu estou pronto para obedecer. Você é um servo, você é uma serva, você deve obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo transmitida para você. Você tem reclamado, você tem murmurado porque Deus não tem atendido a tua oração, mas Deus diz para você: obedeça a minha palavra, anda na minha presença, eu cumprirei tudo aquilo que eu tenho prometido na tua vida. Josué parecia uma ordem absurda. Agora você sabe por quê? Você sabe por quê que ele mandou ficar quieto, que não falasse nada? Você imagina por quê? 7 dias sem conversa, nem a mãe com os filhos, nada de conversa. Chegava a hora de comida,
7 dias. Eu não estou inventando, não. O texto não diz isso. 7 dias sem conversa, sem voz nenhuma. Sabe por quê? Pergunta para mim por quê. Veja bem, Deus deu a ordem, Josué repassa a ordem. Se ficasse todo mundo conversando, de repente encostava aí, não vou usar ninguém de vocês, porque são mulheres e homens de fé. Eu ia citar um nome, mas não vou citar não. Aqui, encostava um outro e dizia assim: o pastor Josué está doido. O sol do deserto deve derreter um pouco do cérebro dele. Por quê? Você já viu na história som de trombeta, que aqueles sacerdotes são fracos, o barulho não é tão alto, derrubar essas muralhas? Eu não estava pensando, sabe o que é mesmo? Sabe o que é mesmo? E outro, conversa aqui, conversa vem, e o que que faz? As más conversações vai corromper os bons costumes, e o milagre não iria acontecer. Portanto, todo mundo quieto, fecha a matraca, porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. Quem fala demais não falta murmuração. Amados, quantas pessoas que se levantam, quantas pessoas que muitas vezes, antes de nós levantar essa parede aqui, antes de nós estarmos aqui, dizer, chegar num e cutucar, vocês cuidado com o pastor, hein? Mas ele amanhece, anoitece, vão ficar aí com dívida, tudo aí, vocês tomam cuidado com ele, viu? Toma cuidado com ele, toma cuidado com isso aqui, toma cuidado com isso aqui. Amados, nós estamos para obedecer. Eu estou aqui para obedecer. Se isso está aqui, é a obediência ao Senhor. Se tem milagre, é a obediência. Se tem milagre na tua vida, é a obediência. Se você vive milagre, é a obediência ao Senhor. Se a tua vida está uma desgraça, se a tua vida está dando errado, porque você é um desobediente. Desobediente à palavra de Deus. Se as tuas orações não estão sendo respondidas, desobediente. Se o irmão Nadir e a irmã Denise completaram 50 anos de casado, obediente à palavra do Senhor. Porque se não fosse obediente, o casamento não aguenta. Casamento é milagre. E para ele resistir, eu tenho que crer que é um milagre. 2 pessoas terríveis, imagine, amados, um peão de trecho maluco da cabeça casar com uma filha de crente com 15 anos de idade. É milagre ou não é? Pronto. E daí ainda diz mais, você vai ser pastor ainda. Loucura pura, milagre puro. Um camarada que não tinha, só tinha a noite e o dia, e 2 malas, era a minha mudança, vai casar. É milagre ou não é? Tem que crer. Mas para ela teve que acreditar, ver tudo isso em mim e crer no milagre de Deus, de transformação. Se hoje eu sou um milagre, porque ela creu. Amados, Deus está me dizendo aqui, essa semana, o que teve de irmãos que estão aqui, não que estão fora, que murmurou, que reclamou, e até pensou de desobedecer em certas áreas a palavra de Deus, Deus diz para você: você quer o milagre? Obedeça a minha palavra. Manda quem pode, obedeça quem tem juízo. Você tem juízo? Quantos tem juízo aí? Então obedeça que Deus está mandando. E aí, amados, pois a desobediência gera prejuízo. Quantos aqui que já desobedeceram a Deus sofreram prejuízo? Levanta a mão. Está aí, ó. A prova está aí. A desobediência gera prejuízo. Nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, amado. A fé no impossível. O nosso Deus é impossível. O possível eu e você podemos fazer, mas o impossível só Deus pode fazer. Eu tenho que depositar a minha confiança em Deus. É muito fácil eu confiar naquilo que está nas minhas mãos. Um copo com água, eu tenho sede. Eu quero ver você confiar num copo vazio, e você à procura de uma torneira que não tem, uma mina, um poço, alguma coisa. Eu creio que eu vou encontrar. Isso é fé. Isso é fé. Você precisa confiar mais em Deus. Eu já perdi a esperança. Eu não acredito que Deus pode mudar esse imbecil. Eu não acredito que Deus mude essa pessoa. Você crê em Deus ou não crê? Deus pode mudar ou não pode mudar? Deus pode transformar ou não pode?
basta obedecer, basta crer. Após receber a bênção, não ficar duvidando, porque tem muitas pessoas que recebem a bênção, começam a pensar que foi coincidência. Não, tinha que acontecer. Isso são coisas que acontecem no dia a dia, são coincidências. Para quem serve a Deus, não existe coincidência. Para aqueles que creem em milagre no Senhor e na sua palavra, não existe coincidência, é cristocidência. É o Senhor fazendo o impossível na tua vida. Amados, nós vemos as mãos de Deus todos os dias. Quantos de vocês vê as mãos de Deus todos os dias operando milagre na tua vida? Eu conversava com o irmão polaco, ele estava me contando que ele caiu. E quantos metros, polaco? 5 metros de altura, num telhado dessas telhas de eternite, no meio das ripas. Está ali, ó, como prova que eu estou mostrando para vocês. Fica de pé aí, polaco. Tem alguma quebradura aí? Tem uns esfolados, um corte no pé, um esfolão no joelho, mas não tem nenhuma quebradura. Para vocês, pode sentar, polaco. Para as pessoas que estão aqui, que mexem com construção, caiu de um telhado, no mínimo uma quebradura no braço ou na perna. É ou não é, Adalberto? Mas quem que segurou eles? Segurou ele a mão de Deus. Isso é confiar no Senhor. Senhor, eu estou trabalhando, eu confio no Senhor, me livre de todo perigo. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, livra de todo perigo. Ali estavam as mãos do Senhor para mostrar: eu estou contigo, eu sou a tua sombra à tua direita, eu não te abandono, eu sou o teu Deus. Eu preciso crer para as muralhas cair na tua frente. Mas pastor, esse gigante está muito grande. Pastor, essas lutas estão muito grandes, não vou conseguir. Quando a pessoa diz para mim não vou conseguir, eu digo glória a Deus, porque é a hora do milagre. Você crê no milagre? As muralhas vão cair na sua frente, rente ao chão. Rente com o chão é assim, amado, reto. O inimigo vai estar debaixo dos teus pés, e você vai seguir em frente. Nada vai impedir de você conquistar a tua Canaã. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nada vai impedir de você conquistar a sua Canaã. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 25, diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia. Se você acha a loucura de Deus, é mais sábia do que você. O primeiro objetivo de Deus de nos ajudar a chegar em Canaã, amados, sabe o que é, amado? Você precisa crer. O segundo é ajudarmos a ter uma vida abundante. Não é isso que todos nós sonhamos? O que o povo de Israel sonhava, amado? Ter a sua própria terra, plantar uma terra que mana leite e mel, aonde as crianças podiam crescer, ninguém perturbar, ninguém vir incomodar, ninguém chegar e dizer assim: ó, eu vim receber aluguel, eu vim fazer isso. Você ter tudo, vida abundante. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que obedece, aquele que anda de acordo com os ensinamentos do Senhor, vida abundante, comerá o melhor desta terra, terá o melhor dessa terra, mas na obediência, porque a obediência gera milagre na nossa vida, amado. Ser grato, tudo isso, amado. Se você tem uma muralha na tua frente, não importa o que seja, obedeça. Mesmo que seja que Deus diz assim para você: tem que fazer, mas tem que saber que é Deus que está falando. Não venha com historinha que eu estou sentindo no meu coração. Eu estou sentindo no meu coração que é essa mesmo que Deus preparou para mim. Vai sentindo para você ver. Vai sentindo. Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. E muitas das vezes, se nós não vigiar, somos enganados. O próprio Josué, homem de Deus, chegou os gibeonitas, montaram um teatro, com sandálias todas secas, rebentada, roupas sujas, rasgadas,
odres velhos, pão embolorado. Chegou o dia, nós estamos vindo de uma terra distante, viemos aqui porque ouvimos falar do vosso Deus, vimos fazer uma aliança, e a Bíblia diz que ele não buscou conselho de Deus, e aceitou, se deram mal, sabe, 700 anos depois, havia consequência por uma desobediência de não consultar a Deus. Quem sabe, meu amado, o que você está passando hoje, é consequência de algo que você não pediu e não obedeceu a Deus. Quem sabe o que você está sofrendo seja consequência daquilo que você não obedeceu. Mas eu trago uma boa notícia para você. Você quer ouvir? Deus é misericordioso, e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E Ele diz para você nessa noite: é a noite de nós fazermos um concerto, é a noite de você se aproximar e crer na minha palavra, que eu tenho o poder de mudar tudo, de tirar todos os empecilhos e trazer a paz, trazer a felicidade no teu coração, realizar os meus sonhos, fazer de você um homem, uma mulher de Deus. Eu tenho poder, diz a palavra do Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero que você estenda as suas mãos. Meu Deus, obrigado, porque a tua palavra é pura e verdadeira. Agora, meu Pai, não permita que o inimigo venha roubar aquilo que o teu povo tem recebido. Não permita, Senhor, que a fé venha a ser abalada, mas que o Senhor coloque seus anjos ao lado de cada um, e que tenha uma semana de vitória e de bênção, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, que vive e reina em cada coração, e aqueles que crêem digam: que Deus abençoe.